Olá, eu me chamo Diego Nicolucci e na dica de hoje eu vou apresentar para vocês a fórmula chamada PROC-V, procurar na vertical, tá bom? A dica de hoje, relativamente, a gente vai utilizar uma lista de nomes, mas ela pode ser também utilizada como valores, números, etc. Tá ok? Então aqui, sem enrolação, antes de tudo, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal do YouTube e se esse vídeo estiver sendo transmitido a uma rede social, que você já siga a minha rede social para ficar a par de todo o conteúdo que eu passo como dica aqui para vocês, tá bom? Então, primeiramente, a gente está aqui no Excel, tá? A gente vai criar uma aba aqui chamada lista 1 e uma outra aba chamada lista 2, tá ok? A gente vai elaborar colocando nomes fictícios, tá bom? Então, vou colocar aqui o nome Diego Alves, por exemplo, Roberta Guimarães, Guimarães, é, Carla Silva, Pedro Roberto e Mariana Rocha, por exemplo, tá? Então aqui eu vou seguir com uma lista de 5 nomes mais ou menos, até mesmo para esse exemplo, essa exemplificação aqui ficar um pouco mais rápida e bem fácil de entender, tá? Na lista 2 a gente pode até selecionar esses mesmos nomes e colocar aqui na lista 2. Tá? Só que, além de 5 nomes, a gente quer colocar mais, porque se ela foi atualizada, significa que foi ou incluído alguns nomes ou foram retirados alguns nomes, tá bom? Então, aqui no caso, eu vou utilizar o método de inclusão, tá? Então, eu vou incluir alguns nomes. Então, vamos lá, eu vou colocar aqui Mário Fernandes, Camila Nogueira, e vou seguir somente com esses dois que estão a mais. Tá, aqui eu posso até classificar de uma maneira diferente, até mesmo para deixar um pouco mais bagunçado aqui para você entender o método do PROC-V, beleza? Então vamos lá, aqui eu vou classificar de A para Z, tá? Já mudou a ordem, já está bem diferente da primeira lista. Lembrando que o PROC-V ele sempre procura na vertical, por isso que significa PROC-V, V de vertical, procurar na vertical. Tá? Então, qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer quando a gente atinge uma lista antiga e uma lista mais atualizada? Tá? Como a gente está falando aqui de relação de nomes e não números, a gente tem que dar uma numeração para eles, se for o caso. Até mesmo para você não se perder e ficar fazendo outras fórmulas que podem ser utilizadas, como verdadeiro, falso, e tudo mais para fazer essas comparações. E eu acredito que no PROC-V fica tudo mais fácil. Tá? Então vamos lá, para Diego Alves a gente vai numerar do 1 ao 5 para os demais nomes. Tá bom? Então aqui eu posso colocar o 2, seleciono do 1 ao 2 e puxo ele até aqui a Maria Rocha. Tá? Então a gente já sabe, já que a gente tem 5 nomes, tá? E na lista 2 a gente tem uma quantidade bem maior de nomes. Só que a lista 2 a gente não vai numerar, porque aqui a gente vai utilizar a fórmula PROC-V para a gente estar encontrando o número da tabela mais antiga que é a lista 1, que é essa daqui, tá? Até mesmo para a gente ter um entendimento um pouco melhor, eu vou colocar uma cor, tá? Só para vocês identificar melhor o que é a lista mais antiga e a lista mais recente. Então, a lista mais recente eu vou classificar aqui como uma cor verde, tá? Uma cor mais positiva. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui vai ser a coluna que a gente vai utilizar o PROC-V e a gente vai procurar o valor lá na lista mais antiga, que é a lista 1. Tá? Então, para começar com uma fórmula, a gente sempre tem que começar com um sinal de igual. Igual a PROC-V, você pode digitar, seleciona a tecla Tab. Para vocês não vai estar aparecendo o que a fórmula está pedindo, tá? Aqui dentro do Excel, até mesmo porque a ferramenta que eu estou utilizando para transmissão desse conteúdo, ela não permite a visibilização do que o Excel está mostrando aqui para mim. Tá? Mas para vocês entenderem, eu vou citar aqui para vocês. Então, quando você escreve PROC-V e aperta a letra Tab, vai aparecer uma tagzinha com as indicações da fórmula. Então, valor procurado. O valor procurado, eu quero procurar o nome, que é a Camila Nogueira, mas eu não posso colocar, ou até mesmo posso colocar, entendeu? Mas a chance de dar um erro aqui na fórmula é muito maior. Então, a gente coloca aqui o nome, tá, da Camila Nogueira, aperta ponto e vírgula. Aí vai aparecer assim, ó, matriz da tabela. Qual é a matriz da tabela que eu quero procurar? É na lista 1. Tá? Então eu coloco aqui na lista 1, eu seleciono do A ao B, o B sendo a coluna que eu quero encontrar o valor. Aperto ponto e vírgula, vai aparecer assim para mim, número, índice da coluna.
tá? A coluna ela é numerada, ou melhor dizendo, ela é do A ao Z. Ela é identificada por letras. Só que essas letras, quando a gente está fazendo um PROC-V, ele pede o número índice, ou seja, ela é transformada em número. Então, A para 1, quanto B para 2, e assim em ordem progressiva. Tá? Então, vamos lá. Eu já selecionei a coluna 1 e o B aqui anteriormente. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que apertar o número 2. Então, apertei aqui o número 2, porque eu quero procurar nesta coluna, ponto e vírgula, verdadeiro, correspondência aproximada. Se for o número que está aproximado, ou seja, não foi o 1, mas foi o 0,99, que está muito próximo do 1, ele vai pegar esse valor. Mas se eu quero a correspondência exata, que corresponde ao falso, eu tenho que colocar o 0. Fecho a minha fórmula e aperto a letra N, ou a tecla Enter. Tá bom? Então aqui, como vocês podem ver, Camila Nogueira não está na outra lista. Como vocês podem perceber, ó, não tem nenhuma Camila Nogueira aqui. O que a gente faz? A gente vai aplicar essa fórmula para as demais células. Então basta a gente puxar aqui até embaixo. Tá? Tudo que tiver com número significa que está na lista mais antiga. O que não estar com número significa que foram os nomes que foram incluídos nessa nova relação. No entanto, deverá ser incluído dentro do sistema de cobrança, numa lista atualizada de empresas, tá? Ou um programa de ERP que vocês possuem aí dentro da sua empresa, você como funcionário ou empregador, tá bom? Você já tem um entendimento de que o ND são os dois nomes que deverão ser incluídos aí no seu sistema de cobrança, caso essa lista seja para envios das cobranças, ou se para recebimento de algum tipo de e-mail. Tá bom? É bem simples, é bem fácil. Tem dúvida? Pausa o vídeo, elabora aí na sua coluna de Excel. Ainda continua com dúvida? Pode escrever no comentário aqui no YouTube ou na rede social que eu procuro esclarecer para vocês. Tá bom? O método ele é bem simples, bem fácil. Vou até fazer aqui novamente para vocês, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, e tirar tudo novamente, igual a PROC-V, tab, quero procurar esse valor, ponto e vírgula, na lista número 1, índice 2, 0, fechei a fórmula, bati. Chegou o ND aqui, a gente puxa para cá para baixo. Tá bom? Então, bem simples, bem fácil, vai te tornar mais proativo, produtivo, que seja o que vocês queiram entender, tá bom? Se você não segue o canal, já se inscreva, porque eu posto dicas de métodos de trabalho todos os dias aqui no canal, e para você ficar ligado, você tem que estar inscrito, tá bom? Então, mais uma vez, eu me chamo Diego Nicolucci, e essa foi a dica de hoje. Um abraço a todos vocês.